Olá, eu me chamo Jefferson Marcelo, sou professor e artista circense. Gostaria de contar uma história para vocês, um breve resumo da história do circo aqui no Ciranda, mas é a história de um adolescente que, com 15 anos, ele decidiu que ele queria furar a bolha de onde ele nasceu. O bairro onde ele foi criado era um bairro onde as pessoas falavam que quem morava lá não ia ser nada na vida, não ia conseguir nada. Era um bairro periférico, era um bairro onde as pessoas não tinham perspectiva de vida, as pessoas elas não tinham muito acesso à cultura, a outras informações, além de prostituição, droga, álcool. Esse menino, ele decidiu furar a bolha. Então, com 15 anos, ele decidiu que ele queria trabalhar com circo. Ele decidiu que ele queria mostrar um pouco da arte que ele tinha adquirido com o seu irmão. Com 15 anos, ele decidiu entrar num projeto como voluntário. Nesse projeto, quando ele chegou, ele tinha um tecido que ele tinha ganhado do irmão dele, e ele tinha um telhado onde ele amarrava esse tecido para poder realizar as atividades. E naquele ano, em 2010, ele realizou a primeira apresentação com os alunos daquele projeto. Foi uma apresentação com poucas crianças, porque eles não conheciam a atividade. Em 2011, esse adolescente, com alguns trabalhos que ele conseguiu, ele comprou o primeiro tecido dele. Ele começou a dar aula com tecido novo, com tecido que não tinha nenhum rasgo, que as crianças não ficavam presas no tecido. Logo depois, alguns anos depois, ele conquistou os primeiros malabares dele. Então ele já tinha tecido, já tinha alguns malabares, e já tinha confeccionado também alguns malabares que ele conseguiu proporcionar, que ele conseguiu trabalhar com as crianças. Depois de mais algum tempo, nesse projeto onde esse adolescente entrou, ele, junto com a coordenação, junto com o professor responsável dele, eles conseguiram a aquisição de alguns materiais de segurança, como tatame, colchão, um monociclo, uma perna de pau e a estrutura da sala de circo, que até então não era uma sala de circo, era um pátio com um pé direito alto, tomando cada vez mais forma. E com isso, com esses materiais chegando, os alunos começaram a evoluir muito. Cada vez mais eles foram para os lugares apresentando. E aquele menino que sonhou um dia levar um pouco da arte que ele aprendeu com o irmão, cada vez mais certo do que ele queria. Mas ele não conseguia pagar as contas dele só com o circo, então ele foi conciliar a vida dele com o circo e outros trabalhos. E nesse projeto, algum tempo depois, eles foram contemplados com um outro projeto, eles conseguiram adquirir a primeira tenda de circo e junto com ela alguns outros materiais, como trapézio, lira, um plinto piramidal e entre outros materiais mais novos, malabares mais novos, uma perna de pau mais nova, e os alunos cada vez evoluindo mais, e esse menino cada vez mais feliz com aquilo. Até que veio a pandemia. A pandemia veio, esse menino, ele ficou desmotivado, não sabia o que ia ser. E mesmo assim, na pandemia, ele decidiu abrir mão de tudo que ele tinha para poder fazer o que ele mais amava, dedicar a vida dele àquelas crianças do projeto. E ele simplesmente parou de trabalhar com tudo que ele tinha para fazer os vídeos, para fazer aulas online, para fazer tutoriais de malabarismo, de portagem, tudo online. E esse menino, ele cresceu, hoje em dia
Ele tem 28 anos, ele vive exclusivamente do circo. E esse projeto que formou esse menino se chama Ciranda Viva. É o projeto que está propondo o projeto Tenda Circos, a escola. E esse menino, que eu contei a história para vocês, sou eu. Um menino que com 15 anos teve um sonho, decidiu furar a bolha de onde morava e aqui está hoje, vivendo daquilo que ama, levando para as crianças essa arte e mostrando que eles não precisam ouvir o que as pessoas falam para eles, que eles conseguem ser o que eles quiserem, porque o circo é isso, gente. O circo, ele nos proporciona ser quem que a gente quiser. A gente pode voar, a gente pode ser um super-herói, a gente pode ser tudo que a gente imaginar. E assim, foi a história desse menino que um dia sonhou e hoje em dia ele vive aquilo que ele ama. E antes de finalizar, gostaria de deixar uma frase para vocês, que é uma frase de um autor desconhecido, mas é uma frase que eu gosto muito. E a frase, ela fala o seguinte: enquanto existir o sorriso estampado no rosto de uma criança, o circo será eterno.